Olá, galerinha do Colégio Magistral, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Camila de Matemática. E na aula de hoje nós iremos iniciar com a correção da atividade do livro página 28. Então, pegue o módulo de vocês na página 28 e vamos fazer a correção, que foi sobre funções polinomial do primeiro grau. E a primeira questão foi nas atividades complementares. Eu deixei só 3 questõezinhas para vocês, para poder estar praticando, que a gente já tinha resolvido algumas questões. Então, primeira questão, página 28, pegar o módulo, vamos lá. O perímetro P, então ele já está falando do perímetro, e ele já diz, ele está chamando o perímetro de quê? De P. De um quadrado, então você já sabe, ele quer saber o perímetro de um quadrado. Então, essas duas informações aqui são informações que você já tem lá do ensino fundamental. É uma função linear. Se ele está dizendo que é uma função linear. Função linear é o conteúdo que nós estudamos nas aulas anteriores. Da medida L de seu lado. Então, ele já está dizendo o seguinte, a medida é L. Então, ele está chamando o lado, do lado de quê, professora? Do quadrado de L. Professora, alguns estão me perguntando, por que a senhora está falando assim, definindo cada partezinha? Porque eu estou percebendo que tem pessoas que estão tendo dificuldade em ler a questão. Talvez a dificuldade de vocês não seja nem na resolução. Que eu tô vendo algumas pessoas tendo dificuldade na hora de resolver disso. Pega a questão do livro e não sabe resolver. Na verdade, tô percebendo que não é nem a questão da matemática em si, é a questão de interpretar a questão. Então, vocês já vão grifando. O perímetro. O que é perímetro? Já puxa uma seta. Soma todos os lados. De um quadrado. Já sabe que é um quadrado. Todos os lados são iguais. É uma função linear. Qual é a carinha da função linear? Aí, de medida L. Então, o quadrado, o lado do quadrado, ele está chamando de L, porque ele poderia chamar de A, de B. Então, preste atenção na incógnita. Lembrando que incógnita é aquele número desconhecido que a questão está usando. Aqui está usando L para chamar de lado. E aí vem a pergunta, qual a sentença que define essa função? Prof, que função? A função linear do perímetro de um quadrado. Vamos lá para a solução? Primeira coisa, preciso que vocês lembrem. Então, quem não lembra, anota. Que é o perímetro, a soma de todos os lados. Anotei até em destaque, Perímetro é a soma de todos os lados. Aí vocês já viram o fundamental. E aqui vem o quadrado. Então, já desenhei o quadrado. Tá vendo? Perímetro, lembrei, é a soma de todos os lados. Tá falando de que tipo de figura? Um quadrado. Tá aqui meu quadrado. Todos os lados são o quê? Iguais. Qual é o nome do lado que a questão deu? Ele chamou o lado de quê? De L. Professora, poderia chamar de A? Poderia. Então, preste atenção na incógnita, para não errar. Chamou de L, então, esse lado mede L e esse lado L também. Esse também é L, esse também é L. Por que todos os lados medem L? Porque um quadrado, todos os lados são iguais. Qual a sentença que define essa função? Vamos lá. Primeiro, vamos definir o que é o perímetro. Soma de todos os lados, ou seja, o meu P vai ser L, vai ser esse lado que é L, mais L, mais L, mais L. Aqui, E aí, é só resolver esse polinômio aqui. L mais L mais L. Então, todas as letrinhas são iguais, conserva a minha incógnita e vou somar os meus coeficientes. Quando não tem ninguém é porque é um fantasminha. Então, 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Então, P igual a 4L. Professora, é só isso? Só isso. Então, qual a sentença? A questão pediu a sentença que define essa função. P é igual a 4L. Tá? E a resposta. Então, vocês precisam, para resolver essa questão, só precisavam interpretar. Lembrar o que é perímetro, que é a soma de todos os lados. Lembrar que em quadrado todos os lados são iguais. Nem precisaria saber o que era uma função linear, nesse caso, essa questão aqui. Mas só para relembrar o que é a função linear, eu vou ter um f de x igual a ax. Ou seja, o meu b, o meu termo independente, que é o termo que não tem letra, é igual a zero. Percebam o que é? Parou em 4L. Mas só que a questão ela não pede para vocês colocarem em forma de função, ela só pede a sentença. E a sentença é essa, P é igual a 4L. E acabou. Vamos para a próxima. Segunda questão. Sendo f de x igual a 2 menos 5x, determine. Aqui nós já temos a minha função afim, a função polinomial do primeiro grau. E ele pede para determinar f de menos 3. Aqui, turma, já está uma questão bem direta. Inclusive, fiz várias
Fiz alguns exemplos com vocês sobre esse tipo de questão, até mesmo antes da gente adentrar no conteúdo. Função polinomial, a gente já fazia isso. Quando dei função para vocês, eu falei, ó, determinar o valor. A gente praticou isso aqui também. Só que eu ainda não tinha dito que era função polinomial ou função afim. Mas você já fazia. Então, toda vez que a questão me der uma sentença, ela me dá a minha função, ela é definida por isso aqui. 2 menos 5x. E aí ele pede, calcula f de menos 3, f de menos 2, de qualquer coisa aqui dentro, o que vocês vão fazer? No lugar da letrinha, que nesse caso aqui é x, vocês vão botar quem? O número daqui de dentro. Só isso. Então, pegou questão desse tipo, é só, qual é a letrinha x, o que tá aqui dentro, vou substituir. Então, nesses dois casos aqui, tá bem tranquilo. Então, vamos lá. Então, quem não fez, quem estava com dificuldade em resolver essa atividade, pausa o vídeo e tenta resolver a letra A e a letra B. A letra C, vocês voltam pra cá e a gente faz juntos, tá certo? Então, vamos lá. F de menos 3. Então, só substituir, ó. Só substituir f de menos 3 aqui em 2, ó, e 2 daqui. Menos 5, esse meu 5 aqui, vezes quem? X. Quem é x? Menos 3. A questão me deu, menos 3. Então, só fazer 2, ó, sinais iguais, é menos com menos, mais. Mais aqui. 5 vezes 3, 15. Então, 2 mais 15, 17. Tá aí minha resposta da minha letra A, 17. Só isso. Só isso. Letra B, a mesma coisa. No lugar de x, eu vou botar quem? 1, porque ele tá pedindo f de 1. Então, 2 menos 5 vezes 1 é igual a 2. Ó, 5 vezes 1, 5. Menos com mais, menos. 2 menos 5, sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior. Que é o sinal do maior? Menos. Então, ficou menos 3. E aí, acertaram? Muito bem, tranquilo, né? Agora, quando cair questão pedindo f de menos 2, f de, enfim, qualquer número, vocês vão acertar, não é? Só substituir no lugar de x e botar o número. Vamos para a nossa letra C. E aqui ele já não me diz quem é o meu x, ele já me diz quem é o valor da minha sentença. Ele diz que ele quer que vocês descubram x de modo que f de x é igual a 1. É tranquilo também, é só vocês no lugar desse f de x aqui, ó, quem é f de x? 1. Colocar 1 e resolver a equação do primeiro grau. Então, vamos lá. Dado f de x igual a 1, então nós temos o seguinte, ó. 1 é igual a 2 menos 5x. Por quê, professora? Vamos lá para a função. Função aqui. No lugar de f de x, eu botei quem? 1. Por quê? Porque a questão está dizendo que f de x é igual a 1. É igual, ó, repetiu igual, a 2 menos 5x. Professora, por que não botou x igual a 1? Porque aqui não está pedindo f de 1. Aqui está dizendo que f de x é igual a 1. Então, eu quero saber quem é esse meu xzinho aqui, para dar 1 no final. Ó, o que tem letras para um lado e números para o outro. Vamos lá? Ó, tá menos, passou para cá, mais. Mais 5x é igual a 2, permaneceu. Tá mais, passar para cá, menos. Então, o meu x é igual a 2 menos 1, 1. O 5 tá multiplicando, vem para cá, dividindo. Então, x é igual a 1 sobre 5. Tá aí minha resposta. Acabou, professora? Acabou. Só isso, a segunda questão, certo? Então, vamos lá para a nossa terceira questão. Terceira questão. Uma função linear, então, nessa questão aqui, vocês já precisam saber o que é uma função linear. Por isso que é importante as definições. Lembrar da carinha da minha função linear. Qual é a carinha da minha função linear? F de x é igual a ax. Só isso, ou seja, o meu b é igual a 0. Eu não vou ter o termo que não tem letrinha. É tal que f de menos 2 é igual a 2. Determine f de 4. Talvez já tenha algum de vocês que já tenham dito já de cara. Se f de 2 é menos 2, já que é uma função linear, então f de 4 é igual a menos 4. Talvez já tenha algum de vocês que já tenham tido logo o raciocínio direto. Não tem problema, mas eu vou fazer com vocês o passo para quem teve dificuldade, para quem não conseguiu visualizar logo, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu preciso que vocês lembrem que é uma função linear. Carinha da função linear. É essa daqui. Essa é a cara. Lembrem, as funções, elas têm cara. Tá? Então, a minha função linear, ela tem essa carinha aqui. Ax. F de x é igual a x. Então, prof, eu preciso estar sabendo as caras das funções? Precisa. Porque as questões vêm assim, ó. Mas uma função linear.
certo? Então, qual é a cara da minha função linear? F de x é igual a x. Pronto. Então, a questão me diz o seguinte, que f de menos 2 é igual a 2. Então, você vai usar a informação que a questão deu. F de menos 2 é igual a 2. Tá, se f de menos 2 é igual a 2. Então, vamos substituir aqui para ver qual é o meu valor de A. Como f de x é igual a x, no lugar de f de x, eu vou botar quem? Ó, 2. Por que 2, professora? Porque aqui, ó, esse aqui é o meu x. O meu x é menos 2, ó, tá vendo? E o meu f de x deu quanto? A resposta deu 2. Então, no lugar de f de x, eu botei quem? 2. É igual a vezes x. Quem é x? Menos 2. Lembrem que x é o valor que está aqui dentro do parênteses, ó. E o valor final da minha função é o que está do outro lado. Então, ó, no lugar de f de x, eu botei 2, ó. Aqui é a mesma coisa que vocês leem isso aqui como sendo o seu x. O que está dentro do parênteses é o x, tá? Depois do f, x é igual a 2. Igual a A, que é o que vocês querem descobrir, para poder jogar na minha função aqui e descobrir quem é f de 4. Vezes quem é x, quem está dentro do parênteses, menos 2. Então, nós vamos ter que o meu A é igual a 2, que ele já está aqui, menos 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 2 dividido por menos 2 é igual a menos 1, lembre, mais com menos, menos. 2 dividido por 2, 1. Então, o meu A é quanto? Menos 1. Professora, precisa fazer tudo isso para ver que o A é menos 1? Não, de cara, por isso aqui, você já reconhece como é que tá. Aqui é menos 2, aqui deu 2, já que é uma função linear, sempre vai ser o oposto, quer dizer que o meu A é menos 1. Mas, para quem não conseguir visualizar, por isso que eu fiz o passinho por passinho. Então, quem vai ser o meu f de 4? F de 4 é menos 1, que é o valor do meu A, vezes x. Ou seja, eu poderia ter botado só menos x. Então, f de 4 é igual a menos 4. Tá aí a minha respostinha. Só isso, prof. Só isso, mais nada. Tá? Então, quem já fez direto, já visualizou que f de 4 é igual a menos 4, tá certo também. Tá? Porque sabendo a definição de função linear, isso aqui, ó, vocês já conseguem visualizar. Se aqui é menos 2 e aqui deu 2, é porque o meu A é menos 1, tá? Vamos lá? Então, foram essas 3 questões que eu passei para vocês. Corrigiram? Ótimo. Então, vamos em frente. E na aula de hoje, nós iremos estudar sobre inequação do primeiro grau, que vai estar lá referente na página 33 de vocês. Mas eu quero que vocês peguem o caderno de vocês, caneta, lápis, borracha e vamos lá, tá? Mas o conteúdo da equação está na página 33. Antes de a gente começar a falar o que é uma inequação, vamos primeiro relembrar o que é uma desigualdade, falar um pouquinho das desigualdades. E aí, falar da desigualdade, nós vamos falar desse sinalzinho aqui, ó, maior que e menor que. É muito importante quando a gente estiver estudando inequação, vocês saberem isso, o sinal de maior que e menor que. Ó, e aqui eu trago essa imagem, ó. Tá vendo? O sinalzinho maior tá até de rosinha que botou. Onde a boquinha tá aberta é porque tá dizendo que o número que tiver pra cá é maior que. Onde ela tiver fechadinha é que o número que tiver desse lado é o menor. Então, vamos lá. Esse sinal aqui, ó, tá dizendo que esse número daqui, ele é maior do que esse. Então, maior, que tá o valor maior, e aqui vai estar o meu valor menor. Professora, quando vier com um tracinho embaixo, tá dizendo que é maior ou igual. Então, quem tá desse lado de cá, que é da boquinha aberta, é maior do que o número que tá desse lado aqui, que é o ladinho da boquinha fechada. Então, tirem até um print disso aqui, dessa imagem, quem tem dificuldade, quem não lembra muito bem, o lado que é maior e o lado que é menor. Porque a gente vai precisar saber fazer essa leitura, ó. Tô dizendo que o número que tá aqui é maior que esse, ou seja, esse número daqui é menor do que esse daqui. Não é só, isso aqui é pra cá é maior, pra lá é menor. Não, preciso que vocês já façam essa leitura, ó. Esse número daqui é maior do que esse daqui. Esse daqui é menor que esse, tá? E aqui, ó, menor. Ó, a boquinha fechada tá pra ele. Então, ele é menor e o de cá é maior, porque tá a minha boquinha aberta pra ele. Com um tracinho, tá dizendo que esse aqui é menor ou igual que esse. Então, ó, maior do que esse número, maior ou igual que esse número. O de cá, ele é menor que esse número, a boquinha fechada, e esse número daqui, ele é menor
ou igual que esse. Lembrem, teve o tracinho quer dizer igual, tá? Então, vamos lá. Exemplos. Eu tenho essa seguinte desigualdade. Eu tô dizendo que esse número aqui, 3x mais 2, ele vai ser o que, turma? Quero que vocês leiam aí. Muito bem. Maior ou igual que esse número aqui, 5x menos 2. Que é essa equaçãozinha aqui. Aqui nós temos uma desigualdade. Por que desigualdade? Porque eu tenho esse sinal de maior ou igual. Igualdade seria se eu tivesse um igualzinho aqui. Então, aqui já temos uma inequação. Como é que eu vou resolver essa desigualdade aqui, professora? Ó, vou deixar o que tem x para um lado e o que não tem x para o outro. Então, vamos passar esse 2 para o outro lado. Então, se ele tá mais, vai passar para cá, menos. Então, vai passar para o outro lado, menos 2. Esse 5x para passar para esse lado, se ele tá mais, vai passar para cá, menos. Então, eu fiquei com 3x menos 5x. Foi esse aqui que passou para cá, menos. Maior ou igual que menos 2, que já era o menos 2 daqui. Esse tá mais, passar para cá, menos. Menos 2. Tranquilo? Só fiz botar o que tem x para um lado e o que não tem x para o outro. E o que aconteceu com minha desigualdade? Permaneceu. Só repetir. 3x menos 5x. Sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior. Então, o sinal do maior é menos. Então, 5 menos 3, 2. Então, menos 2x. Maior ou igual que menos 2 com menos 2, menos 4. Lembrem, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, menos 4. Agora, percebam que a gente sempre quer saber o valor de x e não o valor de menos x. Então, o que é que eu vou fazer? A mesma coisa que a gente fazia lá na equação. Vou multiplicar toda a minha equação por toda a minha desigualdade por menos 1. Para quê, professora? Eu estou multiplicando tudo por menos 1. Para o meu x ficar positivo. Então, menos com menos, mais. Então, vem para cá. 2x tá menos, aqui ficou mais 4. Só que o que é que acontece quando eu multiplico toda uma equação por qualquer número negativo? A desigualdade dela troca de sinal, ou seja, ela inverte. Se a boquinha tá para lá, vai virar para o lado de cá. Então, se esse número aqui ele era maior do que esse, agora eu tenho que 2x é menor ou igual que 4. Então, preste atenção. O que é que eu faço? Multipliquei por um número negativo, troco o sinal, ó. Inverto a minha desigualdade. Se ela tá para lá, ela vai virar para cá. Só isso. Multipliquei por um número negativo, tanto multiplicar como dividir. Por um número negativo, troco a boquinha de lado, certo? Então, vamos lá. Aqui tem o 2 está multiplicando, vai passar para cá, dividindo. Então, eu tenho que x, ele vai ser menor ou igual que 4 sobre 2. Aí vem 4 dividido por 2, 2. Então, x, ele é menor ou igual que 2. Tá aí a minha resposta, essa desigualdade aqui. O meu x, ele é menor ou igual que 2. Segundo exemplo, 4x menos 1 é maior que 3x menos 4. Então, vamos lá, o que é que eu faço, turma? Que tem x para um lado, que não tem x para o outro. Então, 3x está positivo, passa para cá, negativo. Então, 4x menos 3x é maior do que quem? Menos 4, que já está desse lado. Tá menos 1, passa para lá, mais 1. 4x menos 3x dá x. Lembrem, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior, que é o sinal do maior positivo. 4 menos 3, 1. X é maior do que quem? Menos 4 mais 1, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Menos 4 mais 1, menos 3. Então, o meu x, ele é maior que menos 3. Professora, nesse exemplo aqui, a senhora não mudou ninguém de lado, não mudou nem um boquinha. Não mudei mesmo minha desigualdade, não inverti o sinal da desigualdade. Por quê? Porque eu não multipliquei por nenhum número negativo. Então, se eu não multipliquei por nenhum número negativo, eu não mudo. Só mudo de lado se eu multiplicar por um número negativo. Seja ele qual for. Foi negativo, eu mudo o ladinho da desigualdade. Terceiro exemplo. 3 menos 2x é menor do que x menos 6. Que tem x para um lado e que não tem x para o outro. Então, vamos lá. Eu tenho menos 2x. O meu x está mais, passar para cá, menos. Olha aqui, menos x é menor. O meu menos 6 está aqui. O 3 está mais, passa para cá, menos 3.
Menos 2x menos x, menos 3x. É menor. Menos 6 com menos 3, menos 9. Lembrando, aqui eu tenho o quê? Menos 3x. Mas eu não quero saber o valor de menos x, eu quero saber o valor de mais x. Então, o que é que eu faço? Multiplico tudo por quanto? Por menos 1. Se eu estou multiplicando tudo por um número negativo, o que é que acontece com o meu sinalzinho da desigualdade? Ele muda de lado, inverte de lado. Então, se ele está para cá, ele vira para cá. O que acontece com os meus números? Troco o sinal, porque eu multipliquei por menos 1. Então, ficou 3x é maior do que 9. Se o 3 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, ficou x é maior que 9 dividido por 3. Então, x é maior que 3. 9 dividido por 3, 3. Então, x maior que 3. Tranquilo até aí? Então, só relembrando, copiem essas inequaçõezinhas aqui, essas desigualdades. Ó, vocês copiem e façam sozinhas. Depois vocês veem se acertou. Tranquilo? Assim que vocês vão estudar para vocês irem estar praticando e aprendendo. Lembrem que matemática é prática, prática, prática. E aí eu trago esse quadro para vocês, que é justamente o que eu falei, acabei de falar. Quando troca e quando não inverte o sinal. Ó, adicionando o mesmo número positivo aos dois membros de uma desigualdade. Ou seja, se você somou, mudou de lado, o sinal da desigualdade, ele não se altera. Se adicionar um número negativo, adicionar, gente, é somar, passa para o outro lado menos. O que é que acontece? O sinal não se altera. Se eu multiplico por um número positivo, o que é que acontece? O sinal não se altera. Quando é que o sinal vai se alterar? Da desigualdade, ou seja, ele vai ficar invertido. Quando eu multiplico por um mesmo número negativo. Tanto multiplicar como dividir, viu, turma? Se eu multiplico por um número negativo, o que acontece? O sinal da desigualdade fica o quê? Invertido. Então, multipliquei por um número negativo, o sinal da desigualdade ele fica invertido. Foi o que aconteceu aqui, ó. Multipliquei por um número negativo. O que aconteceu com o sinal da desigualdade? Inverteu. Aqui eu adicionei um número positivo. O que aconteceu com o sinal da desigualdade? Permaneceu. Aqui eu multipliquei por um número negativo. O que aconteceu com o sinal da desigualdade? Inverti. Então, é só isso que vocês precisam prestar atenção. Se eu multiplicar por um número negativo, obrigatoriamente, eu tenho que mudar, inverter de lado o meu sinal. Mas vamos lá, o que seria uma inequação do primeiro grau. Então, pausem aí, bebam água, lembrem sempre de estarem se hidratando, que é muito importante a gente tá se hidratando. Embora a gente esteja nesse tempo mais friozinho, que normalmente as pessoas costumam beber pouca água, mas é de extrema importância que vocês se hidratem, bebam água, tenham uma boa alimentação para conseguir ter um bom resultado. Então, vamos lá? Beberam sua aguinha? Inequações do primeiro grau. O que seria uma inequação do primeiro grau? Define-se inequação do primeiro grau na variável x como sendo toda desigualdade que pode ser reduzida a uma das formas ax mais b. Ó, por que ax mais b, prof? Porque é a carinha da minha equação do primeiro grau, é ax mais b. Maior ou igual que zero, ax mais b menor ou igual que zero, ax mais b maior que zero ou ax mais b menor que zero, com a e b reais e o meu a não pode ser nulo, ou seja, o meu a diferente de zero. Por que o meu a diferente de zero? Porque se o meu a for zero, nós não vamos ter uma equação do primeiro grau, vamos ter uma função constante, certo? Uma equação constante. Então, só isso. Só lembrar, ó, teve esse sinalzinho aqui, que é a minha desigualdade, ou maior ou igual, ou menor ou igual, ou simplesmente maior e menor. Nós temos uma inequação do primeiro grau, quando a gente tem essa carinha aqui, ó, ax mais b. Então, vamos lá, para os exemplos. Trago esse exemplo para vocês, ó, 3x menos 4 é o quê? Maior que zero. É ou não é uma inequação do primeiro grau? É. Tem o meu sinal de desigualdade, tá? Então, já sei que pode ser.
E aí eu analiso aqui, ó. Aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho uma equação do primeiro grau. Ah, então é uma inequação do primeiro grau. Inequação por conta desse sinal de desigualdade. Se fosse igualzinho, seria uma equação. Então, observem só esse ladinho de cá. Então, inequação do primeiro grau. Prof, como é que eu resolvo? Do mesmo jeito que eu estava resolvendo lá com vocês a desigualdade. O que tem x para um lado, o que não tem x para o outro. Então, 3x menos 4 tá menos, passa para o outro lado, mais. Então, vai ficar 3x é maior que 4. Então, x é maior que 4. 3 está multiplicando, vai para o outro lado como dividindo. Então, se o meu 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 3 está multiplicando, passa para cá dividindo. Tranquilo, então, meu x maior que 4 sobre 3. Segundo exemplo. Menos x mais 4 é o quê? Maior ou igual que 0. Que tem x para um lado, que não tem x para o outro. Então, tá mais, passar para cá, menos. Então, fica menos x é maior ou igual que quanto? Menos 4. Mas eu não quero saber o valor de menos x, eu quero saber o valor de x positivo. Então, o que é que eu faço? Multiplico toda a minha equação por quanto? Por menos 1. Multiplicando tudo por menos 1, o que é que acontece com o meu sinal? Inverto de lado. Então, fica x é menor ou igual que 4. Então, lembre-se, multiplicou por um número negativo, inverto o sinal. Só isso, prof. Só isso. Vamos lá relembrar o que é a minha equação para a gente estar fazendo essa comparação entre equação e inequação. Percebam aqui, ó, tem uma equação. Professora, que eu tenho uma equação. E aqui é uma equação do primeiro grau, porque o meu x está elevado a quanto? A 1. Então, minha incógnita está elevada a 1, a equação do primeiro grau. Eu tenho 3x mais 7 igual a 22. Por que equação? Porque eu tenho esse sinal de igualdade. Aqui é o meu sinal de igualdade, então tem uma equação. Como é que eu resolvo? Isso aqui vocês já estão craque lá fundamental. Letras para um lado, que não tem letras para o outro. Resolvi. Vamos ver a minha inequação, ó. 3x mais 7, aí eu digo que ela é maior do que 22. Aqui eu tenho uma inequação. Por que que é uma inequação? Por conta do meu símbolo de maior que. Então, mas como é que resolve? Percebam que a mesma coisinha que a gente faz aqui, nós fazemos aqui. Qual é a diferença? A diferença é só no sinal, ó, no símbolozinho. Aqui é uma igualdade e aqui é um sinal de maior que. Pode ser maior que ou menor que. Vai vir na questão. Só isso. Tranquilo? E aí, vamos entrar nesses temas de inequação. Faz parte da minha inequação para a gente encontrar o conjunto solução. Então, vamos lá, sistemas de inequações. Aqui eu tenho um sisteminha, né, de inequação do primeiro grau. Nós estamos estudando função do primeiro grau, então, sistemas de inequações do primeiro grau. X mais 1 é menor do que x mais 5. Então, já chamei isso aqui de 1, da minha primeira inequação. Vocês já sabem que isso aqui é uma inequação por conta do meu sinal. Menos x mais 5, menor ou igual que 4. Minha inequação, chamei de 2. Vamos ver como é que a gente resolve essa inequação. E aí, eu preparei passo a passo para vocês. Passo 1. Achar o conjunto de solução. Tá, mas como é que eu vou achar esse conjunto de solução? Resolva cada uma das inequações separadamente. Então, vocês já sabem resolver essas inequações. Só que vai resolver agora o quê? Separadamente. Vai resolver essa, vai encontrar a solução. Vai resolver essa e vai encontrar outra solução. Vamos lá? Resolver a primeira. X mais 1 é menor que menos x mais 5. Pause o vídeo e resolva essa inequação. Muito bem, vamos lá ver se vocês acertaram. Letras para um lado, números para o outro. Então, fica x mais x, ó, menos vem para cá, mais. Menor do que, tá menos, passa para cá. Tá mais, passa para cá, menos. 5 menos 1. Então, x mais x, 2x. Menor do que 5 menos 1, 4. Então, o meu x, ele vai ser o quê? Menor do que 4 sobre 2. 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 4 dividido por 2, 2. Então, o meu x, ele é menor
do que 2. Já achei a minha solução da minha primeira inequação. Essa aqui eu vou chamar de S1. Prof, por que S1? Solução 1. Vamos achar a solução da minha inequação 2. Menos x mais 5 menor ou igual que 4. Então, eu tenho menos x é menor ou igual letras, números para um lado, letra para o outro. Tá mais, passar para cá, menos. Então, menos 5 mais 4. Menos x é igual, menos x é menor ou igual que menos 1. Percebam que aqui eu tenho o quê? Menos x. Eu não quero menos x, eu quero o quê? X positivo. O que é que eu faço com isso aqui? Multiplico tudo por menos 1. O que é que acontece quando eu multiplico toda a minha inequação por um número negativo? Inverto o sinal. Multipliquei por menos 1. Então, eu tenho que x é maior ou igual que 1. Pronto. Aqui já é a minha solução 2. Vamos para o passo 2. Então, relembrando. Peguei um sistema de inequação, passo 1, acho o conjunto de solução. Como é que eu acho o conjunto de solução? Resolvo cada inequação separadamente. Vocês já sabem resolver a inequação. Passo 2. Fazer a interseção de S1 com S2. O que é a mesma interseção, prof? Nós vimos lá nas aulas presenciais. É o que tiver em comum. O que tiver em comum entre S1 e S2. Vamos lá. Eu já trouxe para vocês, nesse slide, as minhas soluções, né? Foi S1 é x, ele é menor que 2. E S2, x é maior ou igual que 1. Vamos lá, o meu S1. Vou colocar na minha reta para a gente poder estar fazendo essa interseção. Então, passo a minha reta. E aí, vamos lá. Estou aqui com esse S1. X menor que 2. Então, vou colocar a minha bolinha aberta. Prof, por que a bolinha aberta? Isso nós estudamos lá nas aulas presenciais. Prof, por que a bolinha aberta? Porque não tem um sinal de igualdade. Então, toda vez que eu não tiver o tracinho embaixo da minha desigualdade, então, a minha bolinha, ela fica o quê? Aberta. Aberta em quem? Em 2, ó. X é menor que 2. E aí, lembrem-se que daqui para cá são os valores maiores que 2. Lembram da minha reta numérica? Conjunto numérica que vem 2, 3, 4. E para cá vem quem? 1, menos 1, 0. Né? 1, 0, menos 1 e assim vai. Para cá vão estar os números menores e para cá vão estar os números maiores. Então, é só fazer as minhas ondinhas, ó. Por que minha ondinha tá desse lado, professora? Porque eu tô dizendo que x é menor que 2. Onde é que estão os valores menores que 2? Pro lado de cá. Vamos agora pro nosso S2. Passo a minha reta. Vou colocar a minha bolinha aberta ou fechada, turma? Fechada. Por que fechada? Porque tem sinalzinho de igual. Mas fechada em quem? Em 1. Ó, 1. Porque a minha solução de que x é maior ou igual que 1. Por isso que tá fechadinha. E por isso que tá 1. Professora, porque botou 1 aqui, ó. Porque se o meu 2 tá aqui, então o meu 1 vai estar antes do meu 2. Então, por isso que eu botei ele mais pra cá. Agora vem, a minha ondinha vai estar desse lado ou desse lado? Muito bem para quem disse deste lado. Por que desse lado, professora? Eu tô confusa. Porque eu tô dizendo que o meu x é maior. Se ele é maior, então ele vai, sempre que for maior, o x for maior do que o númerozinho, a ondinha vai estar pro esse lado de cá. Toda vez que for menor, vai estar pro lado de cá. Certo? E aí, nós temos que fazer o que? A interseção de S1 com S2. Que é o que tem em comum, ou seja, o que tem em comum vai estar nesse espaçozinho aqui, ó. É o que tem em comum, começa daqui, ó, e daqui. Então, vocês passam esse tracejadozinho, que é esse pedacinho daqui que vai servir, que é a minha interseção. Então, S1, inter, S2, lembram-os de cabeça para baixo, interseção, que tem em comum. Passo a minha reta também. Minha bolinha fechada, por que tá fechada? Porque aqui tá fechado em 1, então, eu boto minha bolinha fechada, tá? Ou seja, 1 entra na minha solução. Tracejei, aí vocês sempre vão estar tracejando o que foi em comum.
tracejei aqui também, ó, que vem daqui, ó, que é onde vai parar. Aqui a minha bolinha vai ficar o quê? Aberta. Por que a bolinha tá aberta? Porque aqui no 2 tá aberto. Se aqui fosse fechado, prof, aí aqui seria bolinha fechada, tá? Mas tá, como aqui tá aberto, ou seja, o 2 não entra, então na minha solução, que é a interseção, o meu 2 também não entra. E tá aqui a minha interseção, esse espaçozinho aqui, ó, que é o que tem em comum. Ou seja, aqui é a minha solução, meu x, ele vai ser maior ou igual que 1, ó, aqui não é 1, e o x não tá aqui, são valores maiores do que 1. E o meu x, ele vai ser menor do que 2, ó, que o meu x, ele tá aqui. E ele vai ser o quê? Os valores daqui, se 2 tá aqui, então ele vai ser o quê? Menor do que 2. Por que não menor ou igual? Porque a minha bolinha tá aberta. Então, o meu x, ele é o quê? Ele é maior ou igual que 1. Por que maior ou igual que 1, professora? Porque ele tá aqui dentro, ó. Pra cá tem valores maiores do que 1. Como a bolinha tá fechada, o meu 1 entra, então fica 1 é menor ou igual que x, ou seja, o meu x, ele é maior ou igual que 1. E o meu x, ele é o quê? Menor do que 2, ó. Porque esse aqui é o número 2, pra cá tem números o quê? Menores do que 2. Então, a minha solução, que como vem minha resposta, o conjunto de solução vai ser quem? X pertence aos reais, qualquer número real, tal que 1 é menor ou igual que x e x é menor que 2. Tá aí o meu resultado. Só isso, professora? Somente isso. Então, é só primeiro achar a solução, passo 1, acha a solução de cada um na equação. E o passo 2, a gente faz a nossa interseção. Então, passa a reta, coloca aqui no caso a bolinha aberta, porque aqui não tem o tracinho de igualdade. Como o meu x é menor do que o meu 2, então os valores vão estar para esse ladinho, a minha ondinha. Faço o meu S2. Como tem esse sinalzinho de igual, então bolinha fechada. Como o meu x é maior do que 1, coloco minhas ondinhas para o lado de cá. S1 inter S2, é a interseção, ou seja, o que tem em comum. O que tem em comum, ó? O meu 1, que tá a minha bolinha fechada, e vai até onde? Para no 2. Só que o 2 é a bolinha o que? Aberta, ou seja, o meu 2 não entra. E aqui onde tá os valores de x. O meu x está aqui dentro, ó. Por isso que eu coloco x. Tá, mas pra cá, se aqui é 1, eu vou ter valores o quê? Maiores do que 1. Por isso que tá aqui, ó, x maior ou igual que 1. Igual porque a bolinha tá fechada. E aqui, se aqui é 2, ó, e ele vem até aqui, a bolinha tá aberta, eu tenho valores o quê? Pra cá, menores que 2 e valores maiores do que 1. É a minha interseção. Então, o meu conjunto, a resposta sempre vem assim. X pertence aos reais, tal que 1 é menor ou igual que x, que é menor que 2. Só isso. E aí, para finalizar a nossa aula, eu trouxe essa frasezinha para vocês de motivação. A mudança deve acontecer de dentro para fora. Os seus pensamentos determinarão diretamente a forma que você vê o mundo. Pense positivo. Pense que você pode e que você é capaz de coisas maiores. Essa frase foi do Dr. Joe Fuller. Então, turma, quero desejar para vocês, né, bons estudos, muita calma, se concentrem, pensem sempre positivo, que vocês conseguem, vocês são capazes de fazer coisas muito maiores. E falando da minha matéria, né, matemática, eu sei que é uma matéria que para muitos é difícil, tem uma certa dificuldade e nas aulas online, mas sigam a dica, façam um cronograma, um planejamento de estudo. Se acordem de manhã cedo, como se vocês fossem estar indo para a escola mesmo, preparem um ambiente, estudem, sigam o cronograma de vocês de estudo, façam as atividades, qualquer dúvida vocês perguntam, podem estar perguntando pela plataforma. Se não entendeu, a dica que eu sempre dou na minha matéria, matemática, vocês refaçam os exemplos, anotam o exemplo no caderno,
faz sem olhar, depois vai conferir na explicação cada exemplo, cada exercício que eu faço, eu tô explicando passo por passo. Então, vai lá ver qual foi o passo que teve dificuldade. Ah, ela disse que aqui eu faço isso, eu errei na onde? Ah, eu errei isso, foi esse passo que eu não entendi. É assim que vocês vão conseguir estar resolvendo as questões de matemática, as questões diretas. O que eu tô percebendo é que alguns de vocês estão tendo dificuldade na parte de interpretar a questão. Então, a partir das aulas de agora, eu vou estar fazendo tentar fazer melhor um pouco essa parte da interpretação, como eu fiz naquela questão do perímetro, grifar, porque aí vocês têm que estar sabendo, na verdade, são definições do ensino fundamental. Talvez seja um pouquinho essa a dificuldade de vocês. Então, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Um grande abraço.